Olá, vamos começar com uma imagem. Pensa assim, os muros de uma cidade antiga, Jerusalém, estão em ruínas. Totalmente destruídos. Exato. E não são só ah, pedras quebradas no chão. Cada brecha ali representa uma comunidade vulnerável, um centro espiritual que está completamente exposto. Uhum. A tarefa de reconstruir parece, nossa, monumental, quase impossível. E, no entanto, as fontes que a gente tem hoje não contam uma história de desespero. Pelo contrário, né? Pelo contrário, é um registro incrivelmente detalhado de organização, colaboração e um propósito comum, que é quase inspirador. Exatamente. O documento que a gente vai analisar hoje, o capítulo 3 do livro de Neemias, é fascinante por isso. Porque à primeira vista ele pode parecer uma leitura meio seca, sabe? Sim, uma lista de nomes. Uma lista de nomes, quase um relatório de construção ou uma lista telefônica do século V a.C. Mas se a gente olha com atenção, percebe que não é nada disso. Certo. No fundo, essa lista é como a planta de um prédio e o organograma da empresa, tudo num documento só. É um verdadeiro raio-x da sociedade de Jerusalém naquela época. Certo, então vamos mergulhar isso. Nossa missão hoje é, basicamente, decifrar esse registro. Quem eram essas pessoas que decidiram arregaçar as mangas? Uhum. Como que o líder do projeto, Neemias, conseguiu organizar uma força de trabalho tão diversa, com gente de todo tipo? E o que essa lista metódica nos revela sobre a sociedade, a política e até a psicologia daquela gente? Pois é. Vamos fazer um tour virtual, seguindo os construtores na jornada deles ao redor da antiga Jerusalém. E ao fazer isso, a gente vai ver como cada portão, cada trecho de muro e cada família mencionada conta uma parte de uma história muito maior. Que história é essa? A história da restauração não só de uma estrutura de defesa, mas da própria identidade e a esperança de um povo. Tudo bem, vamos começar pelo ponto de partida, que já é, nossa, carregado de simbolismo. O texto diz que Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos sacerdotes se levantaram e edificaram o portão das ovelhas. Sim. E tem um detalhe crucial, eles o consagraram. O que é fascinante aqui é que a primeira pá de argamassa não é movida por engenheiros ou soldados, sabe? Não. É a liderança religiosa da nação. Eles não só constroem, eles consagram. Isso envia uma mensagem poderosíssima para todo mundo. Que mensagem seria? Que este não é apenas um projeto de infraestrutura. É um trabalho sagrado. É uma declaração de propósito desde o primeiro tijolo. Certo, o portão das ovelhas ficava perto da área do templo. Exatamente. Então eles estão começando pelo coração espiritual da cidade. Precisamente. Eles estão dizendo, olha, nossa segurança e nossa identidade começam aqui, na nossa conexão com o sagrado. Entendi. Ao começar pelo templo e consagrar o primeiro portão, eles estão, na prática, traçando uma fronteira sagrada ao redor da cidade. Cada pedra colocada a partir dali carrega um peso que vai muito além da defesa militar. É um ato de redefinição e de fé. A partir daí, o texto nos leva num tour que parece ser em sentido anti-horário ao redor da cidade. E a lista de construtores é surpreendentemente variada. Muito. Logo depois dos sacerdotes, no versículo 2, temos os homens de Jericó. Depois, no versículo 3, os filhos de Hassenaá, que constroem o portão dos peixes. Isso já quebra aquela ideia de que era um projeto só dos moradores de Jerusalém. Com certeza. Isso mostra imediatamente que a reconstrução foi um esforço regional. Grupos de cidades vizinhas, como Jericó, foram mobilizados. Certo. E também vemos clãs familiares específicos, como os filhos de Hassenaá, assumindo a responsabilidade por seções inteiras. E os nomes dos portões nos dão pistas sobre a vida na cidade, né? Como assim? O Portão dos Peixes, por exemplo, não era um nome poético. Era por ali que o peixe vindo do Mediterrâneo ou do Mar da Galileia entrava para ser vendido no mercado. Era uma artéria econômica vital. Faz sentido, mas no meio de toda essa colaboração, o texto meio que joga um balde de água fria. Pois é. No versículo 5, ele fala sobre os tecoítas, que repararam um trecho, mas com uma ressalva. Sim, essa parte é incrível. É uma crítica bem direta, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. E é incrível que isso tenha sido incluído
Sabe, esse detalhe dá uma autenticidade enorme para o relato. Total. Mostra que o projeto não foi um mar de rosas com todo mundo cantando e trabalhando junto em perfeita harmonia. Certo, não era todo mundo de mãos dadas. Exato. Havia divisões de classe, ressentimento. Enquanto o povo da cidade de Tecoa suava a camisa, a sua elite, os seus nobres, se recusou a participar. O que nos leva a perguntar, por que eles se recusaram? Seria orgulho? Achar que eram bons demais para o trabalho braçal? Ou uma manobra política contra Neemias, talvez? Pode ser. O texto não diz, mas essa pequena frase cria uma tensão fascinante na história. E Mosset, o autor do registro, não estava interessado em romantizar a situação. Ele estava documentando os fatos, incluindo os desconfortáveis. Entendi. Funciona como um registro histórico preciso e, ao mesmo tempo, como uma crítica social sutil que ficou documentada para a posteridade. Mostra quem contribuiu e quem se omitiu. É quase um muro da fama e um muro da vergonha ao mesmo tempo. Exatamente essa a ideia. E a diversidade de profissões continua a surpreender. No versículo 8, tem algo que me fez parar a leitura. O texto menciona Uziel, filho de Araias, da tribo dos Ourives, e, ao lado dele, Ananias, um dos perfumistas. Sim, essa parte é ótima. Eles restauraram um trecho do muro. Um momento, preciso parar aqui. Ourives, perfumistas. Inesperado, né? Muito. São profissões que lidam com um luxo, com detalhes delicados. A imagem deles carregando pedras parece errada. O que está acontecendo aqui? Essa é a surpresa que revela a lógica do projeto. Hoje a gente pensaria em especialização. Sim, claro. Mandaríamos os pedreiros para o muro e pediríamos aos ourives, sei lá, uma doação em dinheiro. Mas aqui, a mensagem é outra. A identidade de cada um, seja artesão de luxo ou sacerdote, estava em segundo plano em relação à identidade coletiva de cidadão de Jerusalém. Proteger a cidade não era um emprego, era um dever existencial. Quer dizer que o Ourives entendia que o ouro dele não teria valor nenhum se a cidade fosse invadida. Exatamente. O perfumista sabe que ninguém vai comprar perfumes caros se as suas casas forem saqueadas. É uma lógica de interdependência radical. Entendi. A sobrevivência do todo. Era pré-requisito para o sucesso individual de cada parte. A sobrevivência da cidade era um projeto de todos e cada corporação de ofício foi convocada para pegar em pedras e argamassa. Certo. Então temos uma mobilização geral, quase como uma convocação em tempo de guerra. Mas organizar essa multidão de gente diferente é outra história. E ao ler a lista, algo salta aos olhos, uma frase que se repete e que parece ser a chave de tudo. Defronte da sua casa. Exato. Defronte da sua casa. Sim, essa frase aparece várias vezes. Jedaias reparou defronte da sua casa. Benjamim e Hassub defronte da sua casa. E vários outros. Isso parece uma tática de gestão, né? Simplesmente genial. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos uma tática brilhante. Porque a motivação se torna pessoal, não é isso? É muito mais do que isso. Ao designar pessoas para trabalhar na seção do muro, que protegia diretamente as suas próprias casas, os seus próprios filhos. A liderança garantiu um nível máximo de investimento pessoal. E de qualidade no trabalho. Ninguém quer fazer um trabalho mal feito ou usar material de segunda linha no muro que impede um inimigo de alcançar sua família. É genial. Transforma um dever cívico abstrato num instinto de proteção. O bem comum se torna a segurança da minha família. Exato. É impossível não se sentir motivado com algo tão visceral. A qualidade do seu trabalho tem uma consequência direta e pessoal para você. É uma forma brilhante de garantir o que hoje a gente chamaria de ownership do projeto, né? Totalmente. Cada família se torna dona daquele pedaço do muro. A responsabilidade é descentralizada e o compromisso é maximizado. Continuando nosso tour pelo perímetro, o texto nos dá uma noção da escala do trabalho. Ao passar pelo portão do vale, no versículo 13, ele menciona que a próxima seção ia até o portão do monturo. E que havia uma distância de 1000 côvados entre eles. O que isso significa em termos práticos? Olha, um côvado tem cerca de 45 centímetros. Então, 1000 côvados são
aproximadamente 450 metros. Nossa, é um trecho considerável de muro. É um trecho bem grande para ser reconstruído por um único grupo. E as fontes visuais que a gente tem, como mapas e reconstruções arqueológicas de Jerusalém, nos ajudam a visualizar o desafio. Porque o terreno não era plano, né? De jeito nenhum. A cidade era construída sobre colinas, com vales profundos como o Cedron a leste e o Tiropiano no centro. Construir um muro nesse terreno acidentado era um desafio de engenharia gigantesco. E a arqueologia confirma algumas dessas descrições. Sim, e uma das confirmações mais espetaculares é o chamado Muro Largo. O muro largo. Um maciço com mais de 7 metros de espessura. 7 metros. Sim, e a localização dele bate perfeitamente com as descrições de um muro de defesa construído antes de Neemias, que ele provavelmente incorporou e consertou no projeto dele. Que incrível! É um daqueles momentos raros em que a pá do arqueólogo parece tocar diretamente o texto antigo, sabe? Nos dando um vislumbre concreto daquela estrutura. Que incrível! O tour continua passando pelo portão da fonte, pelo muro do tanque de Selá, que ficava perto do Jardim do Rei. Sim, o famoso tanque de Siloé. E depois pelo portão das águas. E mais tarde, no versículo 28, o portão dos cavalos. E de novo, a mesma lógica. Os sacerdotes repararam a área do portão dos cavalos, cada um de frente da sua casa. A menção a lugares como o Jardim do Rei e o tanque de Selá nos ajuda a ancorar a narrativa na geografia real da antiga Jerusalém, especificamente na área sul da colina oriental, conhecida como a Cidade de Davi. Certo? Cada portão, cada torre, estava conectada a uma função específica da vida da cidade. O portão da fonte era crucial para o acesso à água. O portão das águas, provavelmente ligado a cerimônias no templo. O portão dos cavalos, uma entrada para as tropas ou a elite. Então a lista não é só uma lista de tarefas. Não, é um mapa funcional da cidade pulsando. E finalmente o circuito se completa. O último versículo do capítulo menciona o trabalho dos ourives e mercadores, terminando a reparação perto do portão das ovelhas. Exatamente onde tudo começou. Com o sumo sacerdote. O círculo se fecha. Exatamente. A narrativa faz um percurso completo e sistemático ao redor dos muros, o que demonstra um plano muito bem definido. A lista não é aleatória, ela segue uma ordem geográfica precisa. Começando no Nordeste e dando a volta. Isso, seguindo para Oeste, Sul, Leste e voltando para o ponto de partida. É a prova documental de um projeto que foi meticulosamente planejado e executado com uma ordem impressionante. Então, depois de percorrer essa lista, o que tudo isso significa? Fica claro que este capítulo é muito, muito mais do que uma série de nomes difíceis de pronunciar. Sem dúvida. É um documento impressionante sobre liderança eficaz, organização comunitária e a força de um propósito compartilhado. É um retrato de uma sociedade inteira, de sacerdotes a perfumistas, de moradores de outras cidades a famílias locais, se unindo para reconstruir não só um muro, mas o seu próprio futuro. Com certeza. É um testemunho do que pode ser alcançado quando um grupo diversificado de pessoas se alinha em torno de um objetivo comum. O registro detalhado serviu para honrar as famílias que contribuíram. E para registrar quem se omitiu. Exato, como a gente viu com os nobres de Tecoa. É uma aula de gestão de projetos e mobilização social que atravessa milênios, sabe? Mostrando estratégias que ainda hoje são estudadas e aplicadas. Como começar com um ato simbólico. Liderar pelo exemplo, dividir o trabalho em partes gerenciáveis e, o mais importante, dar às pessoas um interesse pessoal e direto no resultado. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. O texto lista meticulosamente quem construiu o quê, criando um registro permanente da contribuição de cada um, desde o sumo sacerdote até o filho do perfumista. Coletividade de uma empresa ou de um projeto, qual é o valor de nomear os construtores? Boa pergunta. O que muda num projeto ou numa sociedade quando cada contribuição, grande ou pequena, é individualmente reconhecida e lembrada para sempre?